A palavra que Deus colocou no meu coração nem foi hoje. Essa semana eu estava orando pelo que nós fizemos hoje aqui pela manhã. E Deus colocou essa palavra de Lucas 15 no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor. Pastor Cláudio já leu esse texto para nós, antecedendo aqui. Lucas capítulo de número 15, irmãos. É tão interessante. Jesus, ele observava tudo. Jesus era um observador de primeira, né? E nesse capítulo aqui, ele falou de 3 coisas perdidas. Jesus vivia observando e ele resumiu nesse capítulo aqui coisas e pessoas que ele viu que se perderam ou que se perdiam ao longo do caminho, ao longo da vida. E a primeira que ele colocou aqui, no versículo de número 4, ele falou sobre uma ovelha. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E chegando e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele não fala, eu achei a ovelha perdida, eu achei qualquer ovelha. Ele fala, a minha ovelha. Né? Ela estava meio sumidinha, mas eu achei. Né? O versículo de número 8, Jesus coloca a segunda coisa que se perdeu. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E o versículo de número 12, né? 11 diz que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu entre os 2 a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mas aí, versículo 17, depois que ele perdeu tudo e estava sofrendo muito, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Interessante, né? 3 situações de pessoas e coisas perdidas. 3 situações que elas foram resgatadas. E tudo acabou em festa. Quem gosta de festa, irmão? O céu é um lugar de festa. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E precisa ter festa também no meio da igreja. Interessante esse texto, Jesus dedicar esse capítulo a coisas perdidas. Eu fico imaginando Jesus lidando, né, com o povo e percebendo as coisas que aconteciam. E Jesus colocou primeiro aqui que uma ovelha se perdeu. De onde se perde uma ovelha? Dentro do rebanho. Dentro do rebanho se perde uma ovelha. E essa ovelha perdida, ela representa os que se perdem do bom pastor. Pessoas que conhecem o Senhor, que ouvem a palavra, como ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 13, que o semeador saiu a semear. Ele era o semeador, eu sou o semeador. Tem mais semeadores aqui nessa noite? Amém? E a gente saiu a semear e deixou uma palavra no coração de alguém e deixou outra palavra no coração de outro alguém. E a pessoa ficou tão feliz, tão alegre, porque a palavra de Deus, ela traz paz.
A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então aquela palavra cai no coração da pessoa e o coração está tão necessitado. Mas depois a própria Bíblia diz que os cuidados da vida, né, as nossas prioridades e tantas outras coisas fazem com que essa palavra saia do nosso coração. Assim aconteceu com essa ovelha. Ela representa esses que se afastaram do bom pastor. Por que se afastaram? São tantos motivos. Se você for perguntar a um irmão afastado, que eu não gosto de chamar de desviado de jeito nenhum, é meu irmão afastado, e eu tenho certeza que o Senhor vai buscá-lo e trazê-lo. Amém, irmãos? Através de mim ou através dele mesmo, porque Deus não depende só de nós para salvar. Ele tem também o seu Espírito Santo, que convence, como diz a Bíblia, quando o homem deita no seu travesseiro, e quando ele sonha, e quando ele dorme, Deus tem poder de falar com ele também. Então essa ovelha, ela se perdeu vários motivos. Decepções, fraqueza, curiosidade, né? Tem ovelha que está no rebanho a vida toda. Ai, mas aqui está tão chato, né? Aqui não está bom. E ela acaba, né? Vamos ver lá fora como é que é. E lá fora é muito mais difícil. Mas você saiba de uma coisa. Esse homem tinha 100 ovelhas. Ele poderia ter falado, eu perdi uma, mas eu ainda tenho 99. Ele poderia ter falado, o que tem? É assim mesmo, na vida se perde e se ganha. Não, ele saiu atrás exatamente de uma ovelha, assim como ele já saiu atrás da minha vida, assim como ele já saiu atrás de muitas ovelhas. Hoje, nessa noite, ele está olhando para algumas ovelhas aqui dentro, que são do seu redil e que ele está buscando de volta. Aleluia. Essa ovelha aqui, para resgatá-la, foi muito esforço. Sempre há esforço. O bom pastor teve que deixar, né, as suas ovelhas ali com guarda. Toma conta dessas ovelhas, porque eu vou atrás daquela. E ele não sabia onde ela estava. Ele teve que subir morro, descer morro, encosta, escarpas e tanto lugar difícil. Mas a verdade é que a Bíblia diz lá no Salmo 139 que não existe um lugar onde essa ovelha esteja que Deus não pode chegar e resgatá-la pelo seu poder. A Bíblia diz, para onde eu vou me esconder do Senhor? Para onde eu vou fugir? Se eu for até para o inferno, Ele me resgata. O inferno nesta vida, Ele vai lá e me busca, porque Ele me ama. E Ele quer fazer isso nessa noite também. E com a minha família e com a sua família. E essa ovelha, ele foi atrás dela e voltou ao aprisco e deixou ela ali novamente. É tão interessante esse cuidado, irmão. Uma ovelha perdida dentro do rebanho. Ela foi lá fora dar uma passeadinha, mas tem gente que se perde até mesmo dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está disperso. Está dentro da igreja, mas não está sentindo esse amor que a gente declarou aqui. Está dentro da igreja, mas não consegue falar, Jesus, Tu és o amante da minha alma. Eu te amo, Jesus. Na hora de sair, eu te amo, sai seco, sai sem graça e sai sem vontade, porque a ovelha está dentro do rebanho, mas ela não está com o coração no rebanho. Mas o Espírito Santo, nessa noite, vai atrair o teu coração novamente para Ele, e vai te alegrar e vai te abençoar. Jesus observou, irmãos, até mesmo no meio do seu povo, até mesmo no meio do povo de Israel, o povo que mais conheceu o poder, o povo que mais conheceu o milagre, o povo que mais viu coisas tremendas nessa terra. E quem não viu, soube que seus pais viram, e a história foi contada, e ela está nas páginas do Velho Testamento. Foi o povo que mais conheceu do poder de Deus, e Jesus olhava que no meio dos seus, no meio do rebanho de Deus, que a Bíblia diz no Salmo 100, que o Senhor nos chamou e nos colocou como ovelhas no seu rebanho. Israel era seu rebanho, e Jesus olha para ele, e lá em João capítulo 1 versículo 12, a Bíblia diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Quem já recebeu o Senhor aqui nessa noite? Que coisa maravilhosa! A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Hoje nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Ele foi nos buscar. Lá em Ezequiel, capítulo 34, e versículo 16, tem um texto lindo, que o Senhor Jesus, ele fala contra os pastores que não vão buscar as ovelhas, e ele se mostra como o verdadeiro pastor. E ele diz aqui no capítulo 34, no versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Olha o trabalho de Jesus na vida do seu rebanho. Quem tiver perdido, o Senhor vai sair atrás. Gente, eu estava vendo isso aqui, quer saber de uma coisa? Jesus não vai te deixar. Ele não vai te dar sossego. Ele vai sempre colocar alguém para te dar uma palavra. Ele vai sempre colocar alguém para falar com você, para se despertar. O Espírito Santo vai estar trabalhando de maneira tremenda. E quando você pensar que não, você fala, é Deus de novo na minha vida. Não adianta que eu não me livro disso. É porque Ele não vai te deixar. Você faz parte do redil do Senhor. E não importa quantas Ele tenha, não importa quantas venham, você é importante para o pastor, para o Senhor Jesus. E Ele vai te buscar. Depois Jesus olha aqui, perdeu-se uma moeda, perdeu-se algo de valor. E essa, veja bem, enquanto a ovelha se perdeu lá no rebanho e saiu, foi dar um passeio. E o bom pastor, que eu estou falando Jesus, porque o bom pastor é o Senhor Jesus. João capítulo 10, disse que o mercenário, aquele que não é pastor, mas engana, ele entra pela janela, ele faz qualquer coisa. Mas Jesus, ele entra pela porta e ele é a porta para as ovelhas entrarem. Por isso que a gente fala que Jesus foi buscar, porque a história dele conosco, ele é o bom pastor. Mas no segundo texto, ele disse que uma mulher tinha 10 dracmas. E dessas 10 dracmas, um dia, sem querer, ela perdeu uma. E as dracmas tinham um valor tremendo. Porque essas dracmas, elas eram presente de casamento. Os pais ou alguém da família que tivesse condição, dava um dinheiro, umas moedas para que a noiva guardasse. Até para a segurança dela. Porque se por um acaso ela viesse a passar alguma coisa, se ela viesse a passar algum revés, alguma adversidade, ela tinha algo para lançar a mão. Então aquelas dracmas era também a segurança. E além do mais era o elo com a sua família. Aquilo tinha muito valor. Quando a família nos dá alguma coisa, quando a família... Eu gosto muito de louça. E eu vi, a minha mãe também gostava muito. Ela tinha cristaleira. E ela tinha uma bombonière linda, com um pé azul. E eu dizia, essa bombonière ainda vai ser minha. Claro que minha irmã também queria, meu irmão também queria. Mas adivinha quem ganhou? Quem gostava mais da bombonière. Eu ganhei. Eu tenho ela até hoje. Um dia desse quebrou um pedacinho do pé dela. Fiquei tão tristinho. Por quê? Foi da mamãe. São, irmãos, coisas que a gente ganha que tem um valor tremendo. Esse texto também fala dos valores que nós recebemos de papai e mamãe. Mesmo que papai e mamãe não conhecessem o Senhor Jesus como Salvador, nenhum pai, nenhuma mãe diz para o seu filho, mente, meu filho. Diz para o seu filho, rouba, meu filho. Nenhum pai, nenhuma mãe, mesmo que não conheça o Senhor, dá bons conselhos, amém, irmãos? Mesmo que pertença a uma outra religião, mas quer que o seu filho ande no caminho do bem. E essa mulher aqui, ela recebeu valores. Nós também recebemos valores. Nós também temos valores na nossa vida. Valores morais, recebidos dos pais, dos professores. Verdade, ética, decência, bons costumes. E tem muita gente perdendo tudo isso. As casas estão ficando vazias, os lares estão ficando vazios, porque está se perdendo isso tudo. Nós também recebemos valores espirituais da igreja, da palavra, e muitos deles estão indo embora. Hoje em dia, irmãos, a frase que mais se ouve é não tem nada a ver. Quando a gente quer viver no pecado, nada tem nada a ver. Quando a gente quer valorizar o nosso erro, justificar o nosso erro, a primeira coisa que a pessoa fala, não tem nada a ver. Tem tudo a ver quando a gente quer andar conforme a palavra de Deus. E ela tinha 10
moedas, ela tinha 10 coisas preciosas na sua vida, e ela perdeu uma só. Ela não perdeu nem 2, nem 3, nem 4, mas essa uma que ela perdeu, ela reconheceu que perdeu, e ela começou o resgate, começou o serviço de resgate daquilo que ela tenha perdido. Todos os 3 textos falam de resgate, e se tem alguém que sabe resgatar, é o Senhor Jesus, Salvador das nossas vidas. Ele morreu na cruz do Calvário pagando o nosso resgate. E a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2 e 14, que ele pegou a cédula, a dívida escrita, que nos era contrária, e ele foi e cravou na cruz do Calvário, dizendo: eu já paguei o resgate. E olha, Satanás pode jogar no pecado, pode jogar na lama, pode tirar os nossos valores, mas o Senhor Jesus já declarou na cruz do Calvário que nós fomos resgatados por preço de sangue, e o seu sangue carmesim. E quem se perder, o Senhor vai trazer de volta. Ele vai buscar de volta e vai envergonhar o inimigo da nossa alma, porque o Senhor será vitorioso na nossa vida. Valores perdidos dentro de casa, irmão. Fala também de pessoas que são verdadeiros valores. Homens e mulheres perdidos dentro de casa, com talento, com importância, porque todo ser humano é importante para Deus, é ou não é, irmãos? Todo ser humano tem em si mesmo dons e talentos que Deus colocou, dons naturais, dons maravilhosos. E a pessoa se perde. Tem gente que se perde num casamento. Se perde dentro de casa, num relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, e fica perdida, aquela coisa ruim, aquela coisa enjoada. Quando a Bíblia diz que o nosso casamento deve ser alegre, quando a Bíblia diz que deve ser prazeroso, a Bíblia fala nisso, que a nossa porção nesta terra, o céu é outra coisa, mas a nossa porção nesta terra é a alegria de marido e mulher. A Bíblia diz no Salmo 128 que o retrato que Deus fez da minha casa, da sua casa, é diferente do que muitas vezes a gente está vivendo. O Senhor disse que o homem seria próspero e abençoado porque teme ao Senhor. E diz que o trabalho desse homem seria abençoado e tudo que ele fizesse, ele iria bem. A Bíblia diz que a mulher, a esposa, ela está à roda da casa, ela dá frutos, ela é uma pessoa alegre, abençoada. Quando chega dentro de casa, a alegria chegou, a paz chegou, o ânimo chegou. Se ela trabalha com prazer. Se ela cozinha com prazer. É o retrato da família. Por causa disso, os filhos também são abençoados. Eles sentam à roda da mesa. Eles querem ficar perto de papai e mamãe. E mesmo quando eles casam e vão embora, o prazer deles é voltar para dentro de casa. A Bíblia fala, irmãos, que a nossa casa é o melhor lugar do mundo. O retrato da nossa casa é muito bom, mas muitos têm perdido isso. Tem casas que não têm paz, já perderam a paz, já perderam a alegria, já perderam o prazer até de botar a louça na mesa. Tudo isso se perdeu, sabe? Porque o inimigo tirou, porque o inimigo roubou, porque a decepção chegou. Mas nessa noite, Deus está te falando através dessa palavra: resgata tudo de volta, porque Deus tem mais para dar. Deus tem. O pastor saiu atrás da ovelha, mas aqui, quem perdeu saiu atrás. O pastor saiu atrás da ovelha, que a mulher, ela reconheceu, ela falou: está faltando uma. E se tem uma coisa que falta na nossa casa é alegria, irmãos. Eu nunca vi um povo tão triste hoje em dia. Não brinca mais, não ri mais. É tão denso, é um ambiente tão tenso. Meu Deus do céu, a alegria está faltando. Você tem que reconhecer o que é que acabou. Acabou o respeito? Acabou o que acabou? Seja lá o que é que você perdeu, o que é que foi embora. É noite de resgate para a nossa casa e para o nosso lar. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que nos levantar. Nós temos que fazer. Primeiro ela reconheceu o que tinha perdido. Depois ela acendeu uma luz dentro de casa. Como é que você vai procurar uma coisa de valor com a luz apagada?
Como é que a gente vai procurar uma moeda pequena? Ela pode estar em qualquer lugar. E ela acendeu a luz e varreu a casa. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente ouvir isso. Perdeu alguma coisa? Pega logo uma candeia e uma vassoura. Amém, irmãos? Candeia e vassoura, ilumina e limpa. Pronto, vai aparecer o que você perdeu, o que eu perdi. Vai aparecer os perdidos de dentro de casa. Não são só valores, não são só princípios, não. São pessoas. Nós temos filhos fabulosos, perdidos atrás de uma porta de dentro de casa. Nós temos mulheres talentosas, homens que poderiam ser muito mais do que eles são, mas estão perdidos na tristeza, estão perdidos na decepção, estão desligados daquilo que Deus pode fazer. Mas nessa noite, a noite de resgate, reconheça como você está e permita que o Espírito Santo de Deus acenda a candeia da palavra, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe aonde que a gente vê que perdeu? Diante da palavra de Deus. Quando a gente vai para a palavra, que você olha lá e fala, nossa, assim não é assim na minha casa não. Minha casa tem mais nem mesa, ninguém come mais nem na mesa. E você vai lembrando que ninguém conversa, que ninguém ri, que ninguém brinca. Como era diferente quando meus filhos eram pequenos. Não se conforme, levante-se nessa noite para resgatar tudo que você perdeu. E veja bem, irmão, que a gente gosta muito de botar a culpa no inimigo. É muito fácil a gente falar que ele levou aqui, ela perdeu. Ela não tomou conta, ela se desligou. Então não adianta culpar ninguém. Quem quer que tenha perdido oportunidade, quem quer que esteja perdendo tempo, quem quer que não esteja sendo feliz dentro da sua casa, se levante nessa noite com essa palavra e permita que o Espírito Santo de Deus brilhe na sua casa, limpe a sua casa e a sua vida e vai aparecer de novo os valores lá. Coisas perdidas dentro de casa, irmãos. Coisas perdidas dentro de casa. Você tem que praticar isso da palavra. Que foi que a gente perdeu? Presta atenção. Como é que era a nossa vida e como é que ela está agora? Como era a nossa vida espiritual e como está agora? Nós crescemos ou estagnamos? Ou melhoramos ou pioramos? Como é que está a nossa vida? Avalie pela palavra de Deus, porque não é à toa que se prega culto após culto nesse lugar. Se você perdeu alguma coisa, Deus quer abrir o seu coração para você resgatar isso novamente. Ela fez alguma coisa e cada um de nós precisa fazer. Agora, no terceiro que se perdeu, eu coloquei aqui que perdeu-se o rumo da vida. Aquele moço, ele tinha duas escolhas. Ele podia continuar com o pai dele e ser um fazendeiro, pois ele ia casar, ele ia ter sua casa. Mas ele deu uma olhada lá fora no mundo e ele fez a pior escolha. Ele pensou que estava tomando uma atitude boa. Todo mundo pensa. Quando a gente aconselha os nossos filhos, olha, cuidado, não namora, não faz isso, não entra por esse caminho. Ah, mãe, ah, pai, você já está velho. Não é não, é porque a gente já passou por esse caminho, a gente sabe como é que é. E quando você passa por um caminho, quem dirige aqui? Quantos dirigem aqui nessa noite? Quando você passa por um caminho 10 vezes, tu não aprende? Você não precisa mais nem de endereço, assim também é a vida. A gente passa, a gente bate com a cara na parede, a gente rala, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente quer facilitar a vida dos nossos filhos. Mas aquele moço resolveu fazer uma escolha difícil. Esse filho perdido representa os que se perdem dentro da família, saem dos lares familiares e perdem-se no mundo à busca de prazeres e alegria. Representa também, irmãos, aqueles que perdem o alvo da sua vida. A Bíblia diz que os filhos, eles são flechas. Filho é flecha. Flecha, irmão, tem que ter um alvo. Flecha tem que ter algum lugar para ela se direcionar. Ninguém vive jogando flechas aí aleatoriamente. Quem pega num arco para lançar tem que ter um alvo. E a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas na mão do valente. Mas enquanto eles são pequenos, pais e mães é que determinam o alvo para eles atingirem. É verdade ou não é, irmãos?
E tem gente que deixa na mão do destino. Tem gente que deixa na mão do professor na escola. E o seu filho vai ser uma flecha, mas ele vai errar o alvo. Foi o que esse moço fez. Ele era uma flecha, ele era um filho de fazendeiro. Trabalhou até ali, mas de repente ele se perdeu. Ele foi embora tomar conta da vida dele. E quantos hoje não estão perdidos dessa maneira? Filhos perdidos. Gente que perdeu o alvo da vida, mas nessa noite, o Senhor quer te trazer de volta para o propósito do coração de Deus para a tua vida. Tem muita gente perdida, sem alvo, andando por aí. Eu vejo jovens, irmãos, às vezes a gente volta de algum culto tarde, de alguma visita, e a gente vê os bares cheios de jovens. Bebendo, depois saem dali tudo bêbados e brigando, falam, meu Deus do céu, flechas errando o alvo, flechas que não têm alvo, flechas que não sabem o que fazer, param de estudar, não querem mais viver, mas a palavra de Deus diz, irmãos, é o único que muda aqui. O pai estava esperando, o pai estava orando, o pai estava querendo que ele voltasse, estava pronto para recebê-lo. Mas ele, o moço que escolheu sair de casa, assim como ele escolheu sair de casa, Deus queria que ele escolhesse voltar para o seu pai. Irmão, Jorge Robson deu uma palavra aqui na sexta-feira pela manhã, uma palavra de sabedoria tão linda. Ele leu João 16, 15 e 16. E ele disse assim, naquele texto, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E ele disse que ficou debruçado sobre aquele versículo muito tempo. Senhor, por que tu nos escolhestes e nós não escolhemos a ti? E ele ficou olhando para aquilo e o Senhor falou para ele, para escolher tem que ter opção. E eu escolho vocês porque eu tenho opção no meio desse mundo todo de escolher. Mas vocês não têm opção de outro Deus, porque Jesus é um só. Não tem opção, é só Ele. Então não é escolher, é aceitar ou rejeitar. Você pode até rejeitar, mas aceitar é muito melhor. Porque Ele é tremendo na nossa vida. Então, Ele nos escolhe para a salvação e nós o escolhemos como Salvador da nossa vida, porque Ele é o único, amém, irmãos? É o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. E quando a gente vai para Jesus, nós não estamos escolhendo este ou aquele, nós estamos aceitando o único e verdadeiro, que pode fazer alguma coisa pela nossa vida, nessa terra, e na vida eterna também. E depois da morte também. E aqui esse moço, a Bíblia diz, ele foi embora, ele gastou tudo. Ele pediu, na verdade, quando ele pediu a sua herança, irmão, porque herança, a gente dá em vida ou depois de morto? Não tem que morrer para dar herança? Salvo em casos especiais, o pai morre e a herança é dividida. Então, no coração, ele já tinha matado seu pai. Não quero nem saber se ele vai morrer quando eu estiver fora. Eu quero o que é meu. Tem pessoas que são assim, só pensam em si, são egoístas. E ele foi, e ele desperdiçou a sua fazenda. Mas o gostoso disso é que quando ele caiu em si, ele falou, gente, eu sou filho. Eu sou filho, meu pai é rico, os trabalhadores do meu pai comem pão todos os dias e eu estou aqui perecendo de fome, comendo as bolotas dos porcos. E não é isso exatamente a vida de quem se afasta do Senhor? Não tem mais alegria, não tem mais ânimo, não tem nada na sua vida, porque não há nada mais gostoso na nossa vida do que estar na presença do Senhor. Quem já conheceu o Senhor Jesus e o serviu, não tem alegria maior do que estar na presença de Deus. E esse moço reconheceu. Ele reconheceu esse resgate, teve a participação dele. A Bíblia diz que ele caiu em si. E ele falou, vou me levantar, vou me consertar com meu pai, vou pedir perdão a ele. Vou dizer, pai, não precisa me chamar de filho, não precisa me colocar como filho, me coloca como um dos trabalhadores. Quem disse que o seu pai precisava de mais um trabalhador? O seu pai queria um filho, aleluia. É o que Deus quer da nossa vida também. Ele quer filhos essa noite.
O Senhor quer filhos essa noite. Filhos do Pai Celestial, filhos do Senhor. A Bíblia diz que quem receber a Jesus, é filho de Deus. Seu pai estava pronto para recebê-lo. E seu pai tinha muito para lhe dar. O que esse moço levou para gastar não foi nada comparado ao que o seu pai tinha para lhe dar. Assim é a palavra do Senhor para você essa noite. Você está no mundo comendo migalha. O Senhor tem pão inteiro para você. Você está no mundo, sabe, bebendo água da poça. O Senhor tem cachoeira para você. O Senhor tem bênção, tem direção para a sua vida. Há muito tempo eu li num livro, alguém falou que um homem, ele tinha 2 filhos e um filho adotivo. E esse homem foi numa padaria e comprou um pão para cada filho e não comprou para o filho adotivo. E quando ele entregou os 2 pães na mão dos filhos, ele falou, agora cada um de vocês dá metade para ele. Quem ganhou o pão maior? O adotivo. Assim Deus fez comigo e com você, querido. Amém? O Senhor tirou o pão dos filhos e deu para nós. Assim o Senhor quer fazer essa noite com os filhos que estão distanciados da casa, que erraram o alvo, erraram o caminho, não estão servindo a Deus por causa de besteira no mundo, por causa de coisa que só te dá prazer 5 minutos ou menos até. Mas nessa noite, Jesus quer relevar a alegria do seu coração. Jesus quer aumentar essa alegria, quer trazer você de volta para casa. Quer saber de uma coisa? O coração de Deus está esperando você voltar. Ele está preparado para te abençoar, para te receber, para ser o Senhor da tua vida, para ser teu amigo. Eu não estou falando de bênçãos materiais só. Eu estou falando de amizade, comunhão, direção, proteção e graça para todas as situações da vida. É isso que o Pai tem para a sua vida e Ele quer você de volta. Essa história, todos tiveram que reconhecer que perderam algo. Todos os perdidos foram achados. Olha que história boa. Você não gosta de final feliz nas histórias? Todos os perdidos foram achados. E todos acabaram em festa.